que é a ideia da evolução. Segundo Giordano Bruno, quando a mente divina cria as suas formas, as cria de forma perfeita e prontas na sua imaginação cósmica, ou aquilo que na tradição cristã seria chamada de providência divina. Porém, a matéria, que é esse corpo inerte da divindade, não sai de uma hora para outra, digamos assim, do seu estado de dormência para expressar perfeitamente aquela imagem criada por Deus. Ela precisa se desenvolver. E esse processo de desenvolvimento é o que nós chamamos evolução. Então, quando a mente divina cria essa imagem, vivifica sobre a matéria essa força espiritual, que inclusive na tradição cristã se dá através da força do chamado Espírito Santo, uma expressão dessa energia criadora, dessa ideação que vai dar forma às coisas, existe todo um processo de evolução que se inicia, onde as formas vão se desenvolver cada vez mais para corresponder ao seu arquétipo, ao seu ideal de perfeição. Pensemos, por exemplo, se cada um de nós não seria capaz de conceber o que seria o nosso ideal de perfeição. Você que me assiste, qual seria o seu eu perfeito? Quais virtudes você teria que desenvolver? Quais debilidades teria que vencer para poder atuar na vida sempre de forma plena, bondosa, justa, generosa e verdadeira? Esse ideal já existe, mas para que você o alcance, é preciso um grau de evolução, um grau de desenvolvimento. Então, Giordano Bruno vai nos dizer que todos os seres do universo participam dessa escada da evolução, inclusive as pedras, as plantas, os animais, os seres humanos e os astros cósmicos que navegam pelo universo. Paremos para pensar e lembremos que também Aristóteles e tantos outros filósofos falavam sobre esta ideia, de que, por exemplo, uma pedra, ela expressa algumas características dessa vida, desse ser espiritual. Ela tem um grau de identidade, ela tem um grau de firmeza, ela mantém a sua integridade. Mas quando olhamos, por exemplo, uma planta, percebemos que a vida ali está um pouco mais expressa, está um pouco mais plena na sua manifestação. Tanto que uma planta, apesar de também ter a sua identidade e integridade como uma pedra, inclusive firmemente plantada no solo, ela também é capaz de crescer. Ela é capaz, utilizando a luz do sol, a água e os nutrientes da terra, de gerar frutos, de se mover, de prover sombra. Inclusive algumas chegam a caminhar, como algumas espécies de samambaia, por exemplo, que ao longo de alguns anos são capazes de se mover vários metros, procurando água com as suas raízes. Então a vida nos vegetais, ela está um pouco mais expressa do que nas rochas. E quando olhamos os animais? Será que os animais também só sobrevivem, crescem, assim como as plantas? Vemos que os animais também têm uma vida psicológica. Os animais têm emoções, têm saudades, têm ciúmes, têm medo. Os animais também sentem o carinho materno, a saudade. Os animais se divertem com a nossa companhia e desenvolvem vínculos profundos entre si e com nós humanos. Ou seja, percebemos que nos animais a vida está ainda mais expressa, ainda mais plena na sua manifestação. E se pensássemos então sobre o ser humano? Além dele ter a sua integridade física, além dele ser capaz de crescer e desenvolver, além dele ter uma vida psicológica de emoções e sentimentos, o que será que o ser humano tem que, por exemplo, os animais não têm? Vários filósofos nos diziam que são as virtudes e os valores humanos. Um ser humano, além de crescer e se alimentar, além de sentir carinho e saudade, ele é capaz de refletir sobre o que é a verdade, o que é a bondade, o que é a justiça. Ele é capaz de refletir sobre o mistério de Deus e sobre qual a forma mais justa e bondosa de agir em determinadas circunstâncias. Ele é capaz, inclusive, de tomar atitudes que são movidas por valores mais importantes do que a própria sobrevivência. Por exemplo, Giordano Bruno, que muitas vezes, movidos pelos seus ideais, por aquilo que ele acreditava e pelo trabalho que queria desenvolver em prol de toda a humanidade, colocou até mesmo a sua vida em risco. Negou-se a retratar-se das suas ideias e encarou firme e impassível sua condenação de morte e até mesmo a sua ida para a fogueira. Movido unicamente por ideais espirituais, que são mais fortes e mais poderosos do que simplesmente o seu instinto de sobrevivência, de crescimento,
de procriação e etc. Vemos então, nas formas do universo, esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento universal, desse espírito e dessa consciência que cada vez se tornam mais plenos, mais ativos e mais manifestos, mais próximos daquele ideal de divindade e perfeição. Há inclusive uma obra, O Filósofo Autodidata, de um escritor árabe, que diria que quando contemplamos as estrelas, elas nos parecem até mais evoluídas do que os seres humanos, pois elas parecem não depender de nada para sobreviver, e pelo contrário, elas é que emanam vida, luz e calor para todos os outros seres, que delas dependem para sobreviver. Quanto mais eu sou capaz de doar para os outros, quanto mais eu sou capaz de pensar no todo ao invés de apenas em mim mesmo, mais eu percebo a evolução da vida e do Espírito Divino em mim. Inclusive, além de citar o próprio Giordano Bruno, eu gostaria de citar também um texto do filósofo e poeta Rumi, do Oriente, que fala um pouco sobre isso. Primeiro, vamos ler um trechinho de Giordano Bruno. Diz Giordano: em suma, da água ao vapor, do vapor ao ar, do ar ao corpo etéreo mais fino e penetrante, faz-se a mutação da mesma substância e matéria, que os egípcios, Moisés e Diógenes de Apolônia chamavam espírito. Então Giordano vai nos dizer que a evolução nada mais é do que o caminho do espírito para ir da potência ao ato, para realizar o sonho divino, para realizar os arquétipos que habitam nos planos das ideias, como dizia Platão. E, para que a gente possa também trazer uma citação de Rumi, lerei um trechinho de um poema maravilhoso de Rumi chamado A Evolução da Forma. Não lerei o poema inteiro, mas esse trechinho aqui vai ser o suficiente para nos inspirar muita beleza e muitas reflexões. Desde que chegastes ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti, para que escapasses. Primeiro fosses mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como isso pode ser segredo para ti? Finalmente fostes feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla o teu corpo, um punhado de pó. Vê o quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido a tua jornada, de certo, hás de regressar como anjo. Depois disso, terá terminado de vez com a terra, e a tua estação há de ser o céu. Passa de novo pela vida angelical, entra naquele oceano em que a sua gota se torne mar, 100 vezes maior do que o mar de Omã. Abandona este filho a que chamas corpo, e diz sempre com toda a alma. Se o teu corpo envelhece, que importa? Ainda é fresca a tua alma. Todas as coisas do universo viveriam essa evolução, movidos por essa eterna juventude do espírito que quer se expressar e alcançar a sua perfeita realização. Giordano diria ainda que ao contemplarmos a vastidão do universo, é lógico supor que haveriam seres até mesmo mais evoluídos do que nós, seres humanos, e que é essencial que busquemos compreender de forma inegoísta, de forma generosa e humilde, qual é o nosso papel nesta grande jornada, nesta grande saga evolutiva em direção ao plano divino, ao destino de cada um de nós, ou aquilo que os orientais chamariam de Dharma, a lei que tudo move e que tudo rege.